Sejam todos bem-vindos ao Plantão Lefisc. Hoje nós vamos tratar da medida provisória 1108, que foi publicada no Diário Oficial do dia 28 de 3 de 22. A MP traz as seguintes novidades. Ela dispõe sobre o pagamento do auxílio alimentação, de que trata o parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, altera a Lei 6.321, de 14 de abril de 1976, e altera a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, no artigo 62, 75B, 75C e 75F. O assunto que trata sobre o auxílio alimentação, do parágrafo 2º do artigo 57, nos remete a rever o conceito deste artigo. Diz ele, o 457 da CLT, compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. O parágrafo 2º, as importâncias ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedada seu pagamento em dinheiro. Diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorpora ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então, este artigo remete para nós aqui o auxílio alimentação no parágrafo 2º e a regra prevê, vedado seu pagamento em dinheiro. As importâncias pagas pelo empregador a título de auxílio alimentação, que nos remete à medida provisória de que trata o parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, deverão ser utilizadas exclusivamente para o pagamento de refeições em restaurantes e estabelecimentos similares ou para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais. O empregador, ao contratar a pessoa jurídica para o fornecimento do auxílio alimentação de que trata o artigo, não poderá exigir ou receber 1. Qualquer tipo de deságio ou imposição de desconto sobre o valor contratado. 2. Qualquer forma de repasse, ou melhor dizendo, prazos de repasse ou pagamento de que descaracterizam a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores. Aqui é muito importante, né? A natureza pré-paga. Então, como é de conhecimento de todos, né? Do vale-refeição, da previsão da alimentação ao trabalhador prevista, né? Das normas coletivas. Então, aqui ele nos diz e confirma aquilo que já nós conhecemos, que é uma natureza pré-paga, né? O terceiro, outras verbas de benefícios diretos ou indiretos de qualquer natureza não vinculadas diretamente à promoção de saúde e segurança alimentar do trabalhador, no âmbito de contratos firmados com empresas emissoras de instrumentos de pagamento e auxílio alimentação. A execução inadequada, o desvio ou desvirtuamento das finalidades do auxílio alimentação de que trata o parágrafo 2º da CLT pelos empregadores e pelas empresas de instrumentos de pagamento do auxílio alimentação vai impor ao estabelecimento, vai impor ao empregador, à empresa, pela fiscalização do trabalho, uma multa variável de R$ 5.000 a R$ 50.000, aplicada em dobro no caso de reincidência pela fiscalização, sem prejuízo de outras penalidades pelos órgãos competentes. O critério de cálculo e os parâmetros da gradação de multa prevista no caput do artigo da MP serão estabelecidos em ato pelo Ministério do Trabalho. Então vai ter uma nova regra para instruir como a fiscalização vai utilizar a aplicação da multa. O estabelecimento que comercializa produtos não relacionados à alimentação ao trabalhador e à empresa que credenciou sujeitos à aplicação da multa prevista. Então, aqui ele não pode utilizar o auxílio alimentação para comprar outros produtos, né? Como já é de conhecimento nosso, mas cabe o exemplo, né? Entre outros, cigarros, né? Qualquer tipo de bebida,
alcoólica e entre outras mercadorias que poderiam desvirtuar a finalidade do programa, que é justamente a antecipação do auxílio alimentação para a alimentação da pessoa, não é? Ou seja, para ele ter as suas calorias mínimas necessárias e ter condições de trabalho. A Lei 6.321 de 76 também sofre alteração e ela trata do imposto de renda e diz no seu no seu artigo 1º, as pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável para fins de operação do imposto de renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base em programas de alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência na forma e de acordo com os limites em que dispuser o decreto que regulamentará esta lei. Então, vai ter um decreto para tratar deste assunto e novas consultas ou dúvidas. Os senhores devem consultar a área 1, a consultoria do imposto de renda, que trata de uma tributação relativo à legislação federal do imposto de renda. As novidades que a medida provisória traz na CLT, nos artigos 62, 75B, 76C e 75F, são as seguintes. A consolidação das leis do trabalho passa a vigorar com a seguinte alteração. Então, o artigo 62, que é o artigo que dispensa o trabalhador de cumprimento de horário, ele traz as seguintes novidades, que nós já temos ditada lá em outro regramento, que é a questão do teletrabalho. Os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa. Então, especificamente, quem vai fazer teletrabalho que prestar serviço por produção ou tarefa poderá ser inserido pela nova regra no artigo 62. O artigo 75B inseriu um novo conceito ou introduziu na regra o trabalho remoto. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador de maneira preponderante ou não com a utilização de tecnologia da informação e de comunicação, que por sua natureza não se configure com o trabalho externo. Então, não pode ser confundido, né, com o trabalho externo. E aqui, o trabalho remoto. O trabalho remoto é um conceito amplo, né, entre eles, ou seja, o trabalhador pode estar em qualquer outro local trabalhando remotamente vinculado ao sistema da empresa ou à sede da empresa. Por exemplo, eles podem estar em viagem, aeronave, navios ou outros lugares, também é uma das situações que se insere aqui o home office. Depois o parágrafo 1º nos remete a outras regras. Diz o comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza regime de teletrabalho ou trabalho remoto. O parágrafo 2º, o empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada, por produção ou tarefa, como nós vimos lá em cima. O parágrafo 3º, nas hipóteses de prestação de serviço em regime de teletrabalho ou trabalho remoto, por produção ou tarefa, não se aplicará o disposto no capítulo 2, título 2 dessa consolidação. O parágrafo 4º, o regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou teleatendimento. São observações muito importantes. E o parágrafo 5º, o tempo de uso de equipamentos tecnológicos, de infraestrutura necessárias e de softwares e ferramentas digitais ou de aplicação da internet utilizada para o teletrabalho fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão e semi-aviso, exceto previsão em acordo individual ou em acordo coletivo. Então, a utilização das ferramentas tecnológicas em estrutura, em tese, num primeiro momento, não vai constituir acréscimo de jornada desde que ficar combinado. Ou seja, claro, se for trabalhar para a empresa fora do horário, normal a regra, né? Mas vem sido ressaltada aqui.
Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes. Então, tem uma novidade: eu posso inserir o estagiário nesse trabalho, eu posso inserir o trabalhador aprendiz também. Quanto ao parágrafo 7º, esse aqui a gente chama a atenção de vocês. Aos empregados em regime de teletrabalho, aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho relativos à base territorial do estabelecimento, lotação do empregado. Então aqui, como vai ter um regulamento, tudo é importante chamar a atenção depois, né? Em princípio, vamos adotar o mesmo critério que a gente tem de que ele fica vinculado na lotação da prestação do serviço ou naqueles casos em que a gente tem a sede da empresa. E o parágrafo 8º, ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil que optar pela realização de teletrabalho no território nacional, aplica-se a legislação brasileira, excetuadas as constantes na Lei 7.064, que é do trabalho estrangeiro, salvo disposição em contrário. O parágrafo 9º, o acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais. E o 75C, a prestação de serviço de teletrabalho ou trabalho remoto deverá constar expressamente no contrato de trabalho. Depois, temos nesse artigo o parágrafo 3º, que o empregador não poderá ser responsável pelas despesas resultantes ao teletrabalho. E a hipótese do empregado optar por realizar o teletrabalho remoto fora das localidades previstas do contrato, né? Então, ele pode ter uma despesa adicional, por exemplo, vai trabalhar em outro lugar de custo de telefonia, de internet, entre outras coisas, não será repassado a não ser que seja tratado entre as partes. E o 75F, que é a última alteração desta MP, os empregadores deverão conferir a prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados e empregadas com filhos ou crianças sob guarda judicial de até 4 anos de idade na alocação de vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho ou trabalho remoto. Esta medida provisória entra em vigor na data da sua publicação. E aqui, recomendado ficarem atentos às novas instruções e regulamentação por parte do Executivo do Ministério do Trabalho sobre a aplicação desta regra. Nosso muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.